Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 24 de fevereiro de 2012, uma sexta-feira. Tornamos aí do Carnaval, ontem foi o primeiro pregão praticamente após o Carnaval, onde nós tivemos efetivamente o mercado funcionando mais forte, tivemos aí um volume razoável dentro das médias, porém a volatilidade continua, tá? Então tem sido muito difícil, mais uma vez, o mercado ontem absurdamente volátil. A gente abriu fazendo o mínimo do dia, depois simplesmente estourou para cima, foi lá fazer máxima e depois acabou voltando para fazer nova mínima do dia, tá? Então muito difícil o pregão de ontem. Até conseguimos operações interessantes, mais especificamente a operação da Zélia na Brasil Foods, uma belíssima operação, mas não tem sido lá muito fácil não. A gente acabou fechando, inclusive, com uma divergência, uma certa divergência em relação ao mercado americano, que fechou bem, fechou próximo da máxima, e a gente aqui fechou próximo da mínima. Tá? Então, o mercado aqui parece um pouco mais fraco do que o mercado americano neste momento, e a gente pode estar enfrentando aí, então, algum tipo de correção nos próximos dias. Tá? O mais provável é que a gente continue consolidado pelas razões que a gente explicou para vocês já no pregão de ontem. Tá? Então não tem sido muito fácil não, está realmente complicado e a gente tem que passar por essa fase, não tem muito o que dizer, tá certo? A gente tem simplesmente que manter a calma e continuar fazendo a coisa certa. Bom, para o dia de hoje então, pessoal, nós temos notícias sendo divulgadas agora às 12h55, nós temos o Michigan Sentiment, que é o índice que mede a confiança dos consumidores na economia norte-americana, e nós temos New Home Sales, que mostra o número de casas novas com compromisso de venda no país, tá certo? Indo então diretamente para os gráficos, vocês estão vendo na minha tela Ibovespa, período diário. Como eu disse, temos então, na verdade, um período de consolidação, uma possível falha de topo aqui nessa região, o mercado se enrolando bastante por aqui, o volume caiu um pouco nos 3 últimos dias, claro, quarta-feira tivemos só meio pregão, o retorno do feriado, porém o mercado continua bastante enrolado, tá? Então para hoje, se perder aqui 65.589, a gente passa a ter alvo aqui na região dos 64.798, depois aqui na região dos 63.879, tá? Nós temos, então, gente, o mercado americano, no dia de ontem, também trabalhando aí com bastante volatilidade, tá certo? Então, você pode ver aqui um pregão onde nós fizemos mínima, depois fomos lá fazer máxima em relação ao dia anterior. Acabamos fechando aí praticamente na máxima do dia, tá certo? Então, bastante complicado. O pregão de ontem, bastante difícil. Mas vamos lá, a gente tem que passar por isso, como eu já disse antes, faz parte do jogo. Rompendo esses 13 mil pontos, 13.004 pontos para ser mais preciso, o mercado americano pode vir testar aqui um topo na região aqui dos 13.136, que é um topo lá na região, lá na época de 2008, e para ser mais preciso, em maio de 2008, o último topo antes da crise. Tá? Então a gente pode estar indo testar esses 13.136 pontos, se conseguir romper os 13.000 e se firmar acima deste valor. Perdendo aqui 12.863, 883 para ser mais preciso, a gente pode vir nessa região aqui dos 12.841, 12.743, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? No dia de hoje nós temos poucas recomendações, tá pessoal? Então não tem muito o que falar, o mercado está bastante consolidado e a gente acaba não tendo muito o que fazer, tá? Então começa a prejudicar as análises. Então tem vários ativos aí que a gente já não tem muito o que falar, que tem sido difícil aí para a gente montar alguma análise. E mais uma vez, o que nós vamos tentar fazer é fugir da volatilidade, tá? Então a gente vai tentar procurar alguma coisa um pouco mais consistente. Então vamos lá. Nós temos, iniciando então as recomendações do dia, nós temos a Vale 5, tá certo? Então
trabalhando num dia de forte alta aqui no pregão de ontem, subindo aí 1,95%, bastante volátil, tá? Então chegou a perder mínima em relação ao dia anterior, depois foi lá fechar na máxima, volume dentro da média, 700 milhões. E a Vale pode continuar desenvolvendo, tá, gente? Rompendo aqui, então, hoje, os R$43, pode ficar interessante, com alvo aqui na região dos, primeiramente, 44 e depois 44,30, tá? Então essa é a Vale, o código dela vale 5, rompendo os 43, tem alvo em 44, depois 44,30. Temos também a MMX M3. Aqui está então a MMX, bastante interessante. No pregão de ontem ela trabalhou com uma alta bastante consistente, o volume subiu um pouquinho, teve 4% de alta aí, e ela pode estar se preparando para romper aqui este topo anterior aqui na região dos 9,08, tá? Então a MMX, rompendo aqui os 9,08, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 9,50 e depois aqui dos 9,69, tá? Então essa é a MMX, código dela MMXM3. Essas eram as duas únicas recomendações de compra do dia, tá? Então a gente teve aí um call um pouco mais vendedor do que comprador, tá? Então acabamos tendo mais ativos interessantes para venda do que para compra. Além da MMX, nós temos também para venda já a Marfrig MRFG3. Então está aqui a Marfrig, depois de um candle de indecisão, ontem ela acabou cedendo forte, caindo aí 3%. E pode continuar corrigindo, tá? Então, perdendo aqui os 9,43, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$9, tá? Então, essa é a Marfrig, o código dela é MRFG3. Além da Marfrig, nós temos também as lojas Renner. Depois de uma alta bastante consistente, bastante forte, onde veio testar aqui essa região dos 65,57, o ativo deu o primeiro sinal de venda no dia de ontem, indicando uma possível correção, tá? Então, se perder esses 62,90, passa a ter alvo aqui na região dos R$62 e depois aqui na região dos 60, tá? Então, essa é as lojas Renner, código dela é LREI3, perdendo 62,90, tem alvo 62, depois em R$60, tá? Temos também a Suzano, SUSB5. Apesar do volume ter caído um pouco em relação aqui aos últimos pregões, ao último mês praticamente, ela deu um sinal de venda relativamente longe das médias, fechando na mínima do dia, tá? Então, perdendo 8,41 na Suzano, passa a ter algo aqui na região dos R$8, tá? Essa é a Suzano, o código dela é SUSB5. Nos interessamos por ela por uma venda, perdendo 8,41 com alvo em R$8. Temos também a Gol 4. Então está aqui a Gol, pelo segundo dia consecutivo ela deixa um invertido, volume dentro da média, então pode dar sinais de que está corrigindo, está querendo corrigir, está iniciando uma correção. Perdendo aqui 14,34, tem alvo aqui na região de R$14. E daí perdendo os 14, a gente passa a ter objetivo aqui em 13,39. Tá? Então essa é a Gol, o código dela Gol 4. Nos interessamos por ela perdendo aí 14,34, com alvo em 14, depois em 13,39. Tá? Temos também a OGX P3. Então está aqui a OGX. Por que eu estou recomendando a venda da OGX? Tá, gente? Observem que no dia, lá na quarta-feira, ela subiu forte, teve uma alta aí de 2,27%, porém sem volume. No pregão de ontem, o volume entrou e ela deixou invertido. Então vocês podem ver aqui nos 15 minutos que ela subiu na abertura e depois o volume já começou a entrar aqui forte na venda. Tá? Acabou deixando um candle feio no leilão. Então ela pode retornar aí para a consolidação. Tá? Então, mesmo após esses 2 dias de alta, a gente está recomendando venda. Claro, para day trade, para intraday, óbvio, só se ela perder esses 18,08. Então, perdendo 18,08, o alvo em 18, depois em 17,79. E dá até para a gente pensar nela aqui na região dos 18,76, tá? Então seria algo nesse sentido aqui no miolo da consolidação, mais ou menos. Nós temos também aqui o Banco Bradesco, BBDC4. O Bradesco no pregão de ontem teve um volume acima da média, conforme vocês podem ver.
caiu 1,5%, só que ele está se aproximando aqui de montar um pivô de baixa, tá? Então pode ficar interessante aqui o Bradesco, perdendo 30,31, tem objetivo em 30,16, tá? E daí, perdendo 30,16, claro, aí passa a ter alvo aqui na região dos R$30, que é um forte suporte. Se perder esse suporte aqui dos 30, aí sim ele passa a ter alvo aqui na região dos R$29,64 e depois aqui na região dos R$29,38, tá? Então este é o Banco Bradesco, o código BBDC4. Nos interessamos por uma venda nele a partir de 30,31, com alvo em 30,16, R$30, e depois 29,64, 29,38, tá? Além do Bradesco, nós temos também a PDG, PDGR3. Também, apesar do volume baixo do pregão de ontem, que complica sempre a análise, ela perdeu a mínima do dia anterior, fechou próxima da mínima aqui, e perdendo 7,69, ela pode vir buscar essa região aqui dos 7,59, depois nós temos alvo aqui na região dos 7,33 e depois 7,18, tá? Então essa é a PDG, o código dela PDGR3. Nos interessamos por ela, então, perdendo 7,69. Temos, além da PDG, a Gafisa, GFSA3. Então está aqui a Gafisa. Pode estar falhando um topo aqui nessa região dos 5,47. Perdendo aqui esses 5,15, passa a ter alvo aqui na região dos R$5. E perdendo os 5, a gente passa a ter objetivo aqui nos 4,88, tá? Então, interessante a Gafisa, apesar do volume baixo, que como sempre prejudica a nossa análise, tá? Um outro ativo interessante que a gente já havia recomendado, havia falado no pregão de ontem, foi a ALL, tá? O ativo deixou uma queda muito forte aqui no pregão no dia anterior. Ontem cedeu mais forte ainda, caiu mais 5%. E ela pode ainda ter espaço para vir testar essa região dos R$10, tá? Então, perdendo aqui os 10,21, passa a ter algo aqui em R$10, tá? Onde ela deve encontrar suporte aí. Muito cuidado com correções nos tempos menores desse ativo aí, tá? Então, ela caiu bastante nos últimos 2 dias e pode ficar um pouco complicado aí, ok? Essas eram, então, as recomendações de venda. Nosso amigo Olho da Mosca, fique tranquilo aí, que o Alessio sempre coloca para vocês aí as recomendações por escrito, tá? Então não se preocupe. A gente também envia, tá, amigo, o relatório para todos os nossos alunos do curso ao vivo. A gente envia também sempre por e-mail, tá? Então, por volta das 10 e pouquinho, a gente está sempre enviando um relatório em PDF com todas as recomendações, com os gráficos, as análises, etc. Como este que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Então, este é um relatório que a gente envia para vocês todos os dias, tá? Então vocês podem ver aqui relatório matinal, análises aí do Dow Jones, Ibovespa, agenda do dia, todas as recomendações que a gente faz para vocês aqui de compra, de venda, sempre com os gráficos, com os pontos de interesse, etc. Análises da BMF, enfim, tudo que a gente fala aqui para vocês, a base da nossa reunião matinal está aqui neste relatório, a gente envia para todos os alunos do curso ao vivo, tá? Então basta ser nosso aluno do curso ao vivo e você também recebe aí, tá? Então, pessoal, vamos lá. ICFH12. Contrato de café com vencimento em março de 2012. Está traçando aí, está desenvolvendo uma consolidação de curto prazo. Vamos ficar de fora entre 271,80 e 262,15. Compras só a partir de 271,80 e vendas só a partir de 262,15, tá? Temos também o contrato de milho com vencimento em março de 2012, CCMH12, perdão. Contrato de milho muito bonito no pregão de ontem, a gente estava recomendando compra dele no pregão de ontem, muito, muito bacana. A gente recomendou compra nesse ativo, nesse contrato no pregão de ontem, acabou desenvolvendo bem e pode continuar subindo, tá? Então, rompendo aqui o 27,79, passa a ter algo aqui na região dos R$28, que já atingiu no pregão de hoje, agora está corrigindo, e depois tem algo aqui na região dos R$28,77, tá? Então, esse é o contrato de milho com vencimento em março de 2012. Temos também aqui o contrato de boi
Boi Gordo com vencimento em fevereiro de 2012, BGI G12, tá? Também altamente consolidado, com volume baixo, recomendamos ficar de fora até uma maior definição desse contrato. Temos o contrato de mini dólar, com vencimento em março de 2012 também, WDOH12. O contrato do dólar ele corrigiu no pregão de ontem, ele fez nova mínima, veio testar aqui os 1.700 e acabou fechando na máxima do dia, que é os 1.717. Tá? Se romper 1.717, tem alvo aqui em 1.753, que é a região das médias móveis. Tá? Então, rompendo aqui 1.719, pode ficar interessante com alvo aqui nos 1.753 ou perdendo os 1.700. Tá? Nós temos também aqui o mini índice WIN-J12, vencimento em abril de 2012. Então aqui está o nosso mini índice abrindo altamente consolidado no pregão de hoje. Ficar de fora entre 67.250 e 66.360. Zona de consolidação de curto prazo, desenvolvendo aqui nos últimos dois ou 3 dias, 3 dias na verdade, tá? Então tomar cuidado neste miolo aqui, compras a partir de 67.250 e vendas perdendo 66.360, com objetivo em 65.460, depois aqui na região de 64.591. Tá certo? Essas eram as recomendações do dia. Vamos ver o que o pessoal pergunta lá no chat. Nosso amigo Pons pergunta lá sobre a Souza Cruz. Então, vamos ver lá, Cruz 3. Então está aqui a Cruz 3, fez nova máxima no pregão de ontem. Como é que você pode limitar o topo dela? Bom, quando você não tem mais topo anterior para você ter como base, a gente trabalha com números inteiros, números redondos. Então rompendo aqui 24,73, próxima resistência dela R$25, tá? Nosso amigo Olho da Mosca pergunta da Petro. Cara, tá muito feia a Petro, altamente consolidada, muito indecisa, muito volátil aqui entre essa região. Caiu forte, subiu, caiu de novo, subiu, consolidando faz 3 dias. Não estamos recomendando nem compra nem venda desse ativo. Tá? Então, pelo menos no início, tem que ficar de fora dela. Só se ela desenvolver alguma coisa muito espetacular, a gente vai operar ela daí durante o pregão, a gente passa para vocês no curso ao vivo. Tá? O que mais que o pessoal pergunta lá? Nosso amigo Zé de Matos, lá da Colômbia. Pergunta sobre a plataforma gráfica que estava sendo elaborada pela Inteira Invest. Zé, olha só, essa que você está vendo aqui já é a nossa plataforma, é o Top Charts, tá? Essa é a versão de teste, eu já estou usando ela aí há uns 3 meses aproximadamente, 100% funcional, tranquila, e a gente está preparando a versão final dela, que deve estar ficando pronta aí, possivelmente finalzinho de março, meados de abril, a gente já deve ter uma versão aí para teste da versão final. Tá? Então essa foi a nossa versão demo inicial, nós temos aproximadamente 10 pessoas já operando com ela, funcionando 100%, estamos corrigindo alguns probleminhas que apareceram, e a versão final dela deve estar pronta aí em final de março e meados de abril, ok? Mas está fantástica, tá funcionando 100%. O motor é muito forte, tá? Então não atrasa a cotação, consegue trabalhar com bastante consistência. Só alguns detalhezinhos que a gente precisa resolver aí ainda, tá? Estamos trabalhando na versão final com várias melhorias. Temos o Rafael pergunta da CCRO3. Então tá aqui a CCRO. Cara, ela está muito interessante, Rafael, muito bem visualizado a CCRO, tá? O volume dela está forte aqui no último mês, praticamente, ela tem desenvolvido bastante, volume bem acima da média, acabou de fazer nova máxima e deixou um belo candle de correção. Excelente visualização, parabéns, tá? Perdendo 13,66, tem objetivo em 13,59, depois 13,46, finalmente R$13, tá? Acho que pode ser bem interessante aí para operar no day trade uma possível correção desse ativo aqui da CCRO, tá? Cuidado com o book dela, tá? Temos também a MGLU3, vamos ver o Magazine como é que tá, faz tempo que eu não vejo essa. O volume continua baixíssimo, pouco histórico do ativo, tá? Então vocês podem ver aí que não tem muito, praticamente menos de 1 ano de histórico do ativo. Abriu já cedendo, montando pivôs de baixa. Agora acabou de montar um pivô de alta no pregão de ontem, tá? Então 6,49% de alta
pode ficar interessante, rompendo aqui os 11,19, ela tem alvo até aqui essa região dos R$12, tá? Então esse é o Magazine Luiza MGLU3, só muito cuidado com o volume iniciativo que é muito baixo, tá? Então tem que tomar cuidado aí para day trade, nós não recomendamos, ok? Então é isso aí, pessoal. Antes de encerrar, vamos convidar todo mundo, como sempre, para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteducacional.com.br, acessar lá o curso ao vivo durante o pregão, e aqui no curso ao vivo vocês já têm imediatamente aqui a instalação remota, é só clicar aqui e informar os dados aqui para a Silvia no atendimento ao vivo, ela faz a instalação para vocês. É extremamente rápido, prático, seguro. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar conectados aqui com a gente. A instalação é remota. A Silvia faz a instalação diretamente no computador de vocês. Como eu disse, rápido, prático e bastante seguro. Se você preferir fazer a instalação manualmente, só clicar aqui, você vai ser direcionado para o fim da página no tutorial de instalação do Ventrilo. É só fazer o download e vocês já vão visualizar aqui o tutorial, tá certo? Todos que estão nos assistindo são nossos convidados, têm direito aí a 7 dias gratuitamente para participar do nosso curso ao vivo durante o pregão, tá certo? Então é isso aí, gente. Mais uma vez, esperamos um pregão difícil, tá? Não tem moleza aqui não, tá? A gente acredita que vai ser complicado, deve ser bastante volátil, bastante consolidado no início, pouco volume, então tome bastante cuidado aí para não serem pegos desprevenidos, principalmente no início do pregão. O certo é usar aquela técnica que a gente ensina vocês lá no Day Trade Avançado e trabalhar com tranquilidade, aguardar a definição, aguardar primeiramente os rompimentos de fundos, definir a tendência, cravar o primeiro fundo, trabalhar com os segundos, terceiros movimentos, enfim, tudo que a gente ensina vocês lá no curso Day Trade Avançado, com certeza vai ser interessante para vocês, tá certo? Grande abraço a todos, um excelente final de semana, um bom descanso. Aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos e aos demais até segunda-feira, pontualmente 10h30, no call de abertura da Interinvest. Até lá.